A nossa ministração tem como tema a bênção de Deus para as famílias. Amém? Abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis 12, 3. Gênesis 12. Vamos ler desde o versículo 1. A palavra de Deus diz assim: o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Chamando a atenção para essa parte do versículo 3. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Amém? É uma promessa de Deus eterna. Foi para Abraão, mas hoje está sobre a nossa vida, porque nós somos herdeiros das promessas de Deus para Abraão. Então eu quero chamar muita atenção de vocês nessa ministração, que essa promessa, ela está sobre nós. Aquilo foi só para Abraão. Não, nós herdamos também essa promessa. Essa promessa é nossa. E ela se cumpre em nossas vidas, né? Mas a minha família é tão imperfeita. As famílias da Bíblia todas foram imperfeitas. Mas a bênção estava sobre eles. Não existe família perfeita. Nenhum de nós tem uma família perfeita. Cada um de nós tem algum problema na família. Mas Deus, Ele pega a família do jeito que Ele quer, para Ele fazer o sobrenatural dEle. É assim que Ele age. Ele não vai esperar que a nossa família seja perfeita para Ele abençoar. Não, Ele pega a imperfeita e torna uma família totalmente diferente. Através do encontro que nós temos com o nosso Deus, através da transformação que Ele opera em nossa vida, essas bênçãos vão ser ligadas à nossa família também. A gente lendo a Bíblia, as famílias foram tão complicadas, né? Eu vou dar vários exemplos aqui, desde o início da criação do mundo, desde Adão e Eva, né? Mas nós temos uma boa notícia que eu quero trazer para vocês hoje. Deus manifesta a sua graça, né? A nossa imperfeição na nossa família não desqualifica para o agir de Deus, porque graça é favor imerecido. Deus age apesar das nossas falhas, né? Lá em Efésios 2, de 8 a 10, fala assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, o nosso passado não impede Deus de escrever um novo sobre nós. Quem nós éramos? Todos estamos aqui, nós não éramos perfeitos. Se formos olhar para a nossa vida antes de Deus nos alcançar, nós éramos totalmente imperfeitos, pecadores. Não tínhamos a menor chance se não fosse a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus nos alcançou. E hoje nós estamos aqui. E todos os dias nós estamos nos aperfeiçoando. Dia por dia, eu costumo dizer que nós estamos em construção. Todos os dias Deus está operando em nós através do seu Espírito. Quando nós nos submetemos ao agir de Deus através do Espírito Santo dele, dia por dia a gente vai vencendo a batalha do nosso espírito contra a carne. É uma luta diária. Não vou dizer para vocês que nós não erramos. Todos os dias nós erramos. A diferença é nós reconhecermos que erramos e buscarmos em Deus. Deus, eu errei, eu falhei. Todo dia vamos fazer uma análise. Senhor, eu errei. Mas me perdoa, eu estou aqui para dar continuidade naquilo que tu já começaste a fazer na minha vida. Nós somos pecadores, somos falhos e devemos todos os dias estar ali buscando o nosso crescimento em Deus, o nosso fortalecimento em Deus, porque quando nós não nos fortalecemos, nós damos vazão à nossa carne, a nossa carne não presta. A nossa carne nos faz cair e todo dia a gente enfrenta uma batalha entre carne e espírito, né? A gente vendo aqui a ação diabólica de Deus na família desde o início do mundo, né?
quando Eva peca, ela vai dominada pelas tentações ali de Satanás, como nós somos tentados todos os dias. Eva também foi. E ela caiu. E ela caiu e também levou o pecado para dentro da sua família. Chegou lá, fez Adão pecar também. Adão pecou e quando Deus foi cobrar, cadê vocês? Onde estão? Quando Deus procurou, que Deus sempre falava com eles, eles já estavam luz. Reconheceram? Né? E Deus, quando viu que estavam luz, e pecaram. E quem foi? Chamou Adão. Adão acusou a sua esposa. Aí já começou desde aí, a imperfeição. Depois disso, começou a transferência de culpa entre os cônjuges, né? Isso está lá no livro de Gênesis, capítulo 3, 11 e 12. E depois desse pecado deles, aconteceu o primeiro fratricídio, né? A briga mortal entre Caim e Eva. Quando a gente começa a olhar para dentro da nossa família, a gente começa a ver os defeitos e olha só lá atrás como é que era a coisa. Adão pecou, Eva pecou, e a consequência deles geraram filhos, e dentro da família deles já começou o erro, a inveja. Caim matou Abel por inveja. E por aí vai a família do início do mundo. Né? Deus criou o mundo para ser perfeito, mas o diabo começou lá atrás de destruir a família. Ele começou a agir, né, na vida das famílias patriarcais. Abraão e Sara, faltou fé, eles riram, porque já eram idosos quando Deus foi lá, mandou o anjo dizer que ela ia conceber. Eles riram, faltou a fé. Erraram também, né? Faltou fé. Jacó roubou a bênção de Esaú, Isaac e Rebeca dividiram lá, cada um amando um filho. Nós fazemos isso hoje? Sim, existe família que você dá prioridade para um filho, não ama os dois ao mesmo tempo. O certo é amar os dois, os três, os quatro. Quem tem 10 filhos tem que amar todos. O amor tem que ser dividido de forma igual. E aí houve aquela divisão, aquelas consequências, né? E Jacó rouba a bênção de Esaú. José, os seus irmãos o vendem para o Egito. E o pecado de Davi. Eu quero chamar aqui a atenção para o pecado de Davi. Por que ele não chama atenção? Porque Davi era o homem segundo o coração de Deus. A gente fica imaginando o que é ser um homem segundo o coração de Deus. É uma pessoa pura, perfeita, inabalável. Mas Davi, ele caiu também. Porque ele foi tentado, tanto quanto nós somos tentados. Apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, ele buscava Deus. Ele era um homem que agradava o coração de Deus, mas ele também foi tentado. Estava ele ali passeando, de repente ele olha, vê uma mulher muito linda tomando banho, todo mundo conhece essa história, e ele é tentado. Satanás foi lá no coraçãozinho dele e colocou desejo. E não satisfeito, ele chama aquela mulher, peca com ela, a mulher casada, ele peca com ela, a mulher engravida e ele manda matar o marido daquela mulher. Um homem segundo o coração de Deus, mas imperfeito, igual nós somos. Amém? E o pecado de Davi, amados, trouxe uma consequência horrível para a família dele, porque assim a gente peca, mas todo pecado tem consequência. Deus perdoou, Davi perdoou, ele se arrependeu, ele foi lá, confessou o pecado dele para Deus, Deus perdoou. Mas existem as consequências dos nossos pecados. Todos nós que pecamos, nós pagamos um preço. Deus é maravilhoso, Ele nos ama, Ele tem misericórdia, Ele nos perdoa, sim. Não tem pecado que Ele não perdoa, mas nós vamos colher os frutos do nosso pecado. E Davi, ele pagou um alto preço. Ele engravidou Batseba, né? E ele perdeu o primeiro filho dele com ela. Depois, a outra consequência do pecado dele foi seu filho estuprou sua meia-irmã. Olha o que aconteceu no meio da família por causa do pecado do pai. Seu filho Amon, né? Foi lá e estuprou a moça, a irmã dele. Depois houve o assassinato de Amon, mando de Absalão. O irmão dele mandou matar. Depois houve a morte de Absalão.
Depois houve a morte de Adonias, amando de Salomão. Nessa colheita aí, do preço que ele pagou pelo pecado dele, ele perdeu 4 filhos. 4 filhos. O caos se instalou na casa dele. Ele era um grande rei, referência para todo mundo, mas ele não sabia administrar a casa dele. Ele não soube administrar a família que Deus entregou na mão dele. Grande guerreiro, venceu grandes batalhas, mas não venceu a batalha dentro da casa dele. E muitos de nós estamos perdendo a batalha dentro da nossa casa. Satanás está entrando, está bagunçando, e nós estamos aí de braços cruzados. Mas eu vim aqui hoje para falar que nós somos atalaia da nossa casa. Você, pai que aqui está, você é o responsável. Você é o sacerdote responsável para guiar a tua família, a tua casa. Você é referência. Como é que você tem sido referência na tua casa, pai? Mãe, sabe por quê? Os filhos copiam exatamente tudo aquilo que nós fazemos dentro da nossa casa. Somos espelhos. Até nós, pais e mães espirituais. Os nossos discípulos nos observam. A gente prega uma coisa, os discípulos vão ver se a gente está realmente vivendo aquilo. Na nossa casa não é diferente. Nós, pai, mãe, somos referência. O que é que nós estamos ensinando através do nosso comportamento dentro da nossa casa para a nossa família? O filho, ele copia o pai. Ele copia o pai no linguajar, no comportamento, no caráter. Se o pai é um mau caráter, o filho vai querer ser um mau caráter, porque ele está vendo o agir daquele pai dentro da sua casa. A mãe, se ela for uma péssima esposa, a filha vai copiar, ela vai achar que aquilo é certo. Não sabe ser uma boa esposa. É preguiçosa, não cuida do marido, não cuida da própria criança. A criança vai olhar e ela vai reproduzir tudo aquilo que ela tem dentro da casa dela. Isso é sério. Eu sempre falo no Dudu, o Dudu, meu bisneto, os pais dele estão afastados do caminho do Senhor. O Dudu começou a vir para a igreja, uma bênção, Deus tem promessa na vida do Dudu, mas o Dudu, com 7 anos, começou a copiar o pai. A linguagem do pai, o comportamento do pai. Dudu, vamos para a igreja. Aí ele repete a mesma coisa que o pai. Eu não preciso ir para a igreja. Para servir a Deus, não preciso ir para a igreja. Aí o Dudu, vamos para a igreja. Eu não preciso ir para a igreja. Eu me servir a Deus. Vocês estão vendo? Desde pequenininho, nós temos que ensinar os nossos valores e princípios para os nossos filhos. Nós temos que reparar exatamente como é que está o nosso lar. Como é que está o meu lar hoje. O que que nós estamos passando para os nossos filhos. Compramos e não pagamos. Falamos e não cumprimos. Mentimos, eles estão, de olho, observando e absorvendo o nosso mau caratismo, a nossa falta de palavra, a nossa falta de compromisso. Quando nós assumimos um compromisso, família, nós temos que cumprir. Aconteça o que acontecer. Se você deu a palavra, cumpra. Comprou, pague. Falou, faça exatamente aquilo que você falou. Porque o caráter é algo extraordinário que nós temos que trabalhar todos os dias, o nosso caráter. Dentro da nossa casa, na igreja, onde quer que nós estejamos, para sermos conhecidos. Se fulano falou não, quem falou? Foi apóstolo Lírio? Não, ele vai fazer. Tem palavra. Quem foi? Foi a Neila? Foi? Não, a Neila tem palavra. Pode fazer que a Neila, eu confio. Então você passa a ser uma referência de comportamento, de caráter, de atitude, né? E nos últimos dias, amados,
Estão acontecendo coisas terríveis no meio das famílias. Famílias sendo destruídas. Infidelidade, né? Adultério, desrespeito entre pais e filhos, perversidade dos pais contra os filhos, filhos contra os pais, separação, desagregação, mentiras. Lá em Mateus 24:12 fala assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Amados, você procura aqui na igreja, tem gente que some. Tem gente que some. A gente vê as igrejas, eu e o apóstolo, a gente tem observado as nossas congregações. Pessoas somem. Pessoas vão para a igreja, não, tem outra coisa mais importante do que buscar Deus. Tem outras coisas que tomam o lugar de Deus no coração de muita gente hoje. Pessoas que não têm mais o compromisso de buscar a face de Deus. Pessoas que não oram, pessoas que não leem a Bíblia, pessoas que não procuram essa comunhão que nós estamos. Porque quando nós vimos aqui nesse lugar, Deus fala conosco. Deus sempre usa o pastor, quem estiver ministrando aqui para falar conosco. E quando nós estamos em casa, nós estamos atentos em outras coisas do mundo, nós não estamos sendo alimentados como nós somos quando nós estamos aqui, ouvindo a palavra de Deus. Nós estamos no meio do arraial, onde há fogo, onde há palavra, onde há comunhão, onde Deus está operando através do Espírito Santo dele. Ele traz o avivamento que nós precisamos, enquanto que quando nós estamos em casa, nós estamos morrendo espiritualmente. Nós não podemos apagar o fogo do Espírito. E o fogo do Espírito só vem quando nós buscamos. Quando nós estamos em comunhão com Deus ali o tempo todo. Em comunhão com os irmãos. Em comunhão no lugar onde o Espírito Santo está operando. Não se afaste da presença de Deus. Nós temos que lutar contra tudo aquilo que está acontecendo. Hoje, muitos casamentos estão acabando. O diabo está operando no meio das famílias. Ele operou lá atrás e continua operando todo santo dia. Nós temos que nos levantar como homens e mulheres de Deus e reconhecer quando Satanás está operando. Quando Satanás está querendo nos destruir, quando Satanás quer acabar com a nossa família, porque ele acabando com o casamento, ele vai destruir as famílias. As crianças vão sofrer a maior consequência. Eu chamo os casais de irresponsáveis. Quando pensam em si mesmo, esquece que existe toda uma geração que depende da maturidade de ambos, tanto de marido quanto de mulher. Pensa antes de pular cerca. Pensa antes de cair em tentação. Pensa antes de estar trazendo confusão para dentro da tua casa, da tua família. Pensa na família que Deus te deu. Tu é responsável, tu vai ser cobrado por isso. Não deixa que o diabo venha destruir tua casa, tua família, teus filhos, porque as consequências são devastadoras. Nós estamos acompanhando, eu e meu esposo, uma pessoa da família, que lá, muito tempo atrás, quando era criança, os pais se separaram. Criança, 4 anos, hoje, com 21 anos. A cabeça desse menino, que na época tinha 4 anos, hoje está TDAH, borderline. Aí o médico falou para ele, e perguntou, mas por que eu estou com tudo isso? O menino está com a cabeça agora, depois de, acho que 21 para 22 anos. O menino está com a cabeça, coitado, é acompanhado por psiquiatra, por psicólogo. Aí ele, muito abalado, TDAH, ansiedade, quase depressão, um monte de consequências. Ele foi com o psiquiatra disse, tu teve algum trauma na tua infância. Vocês estão vendo o que é que Satanás faz? Destruiu aquela criança lá atrás por causa de um casamento, que não souberam lutar, não souberam defender, não souberam perseverar. A palavra é essa, meu apóstolo.
Nós não devíamos pensar em nós. Meu casamento foi um caos no início. Eu e meu esposo, um caos. Estamos com 50 anos de casado porque decidimos lutar. Eu mais do que ele porque eu servia a Deus. E meus pais viveram casados até que morreram. E eu disse, filho meu, Deus me deu um único filho. Ele não vai ser criado sozinho. Eu vou pagar o preço. Orei anos e anos e anos para Deus libertar meu esposo. Hoje ele está aqui. Talvez você tenha desistido, não tem mais jeito. Tem jeito sim. Tem jeito porque nós temos um Deus que pode todas as coisas. Ele muda, Ele transforma, Ele restaura, Ele ressuscita até mortos. Por que Ele não vai trazer a solução para os nossos problemas? Deus usa as famílias quebradas para construir, para realizar, para cumprir os seus planos. Na linhagem de Jesus, veio as famílias com histórias complicadíssimas. Mas nós temos a promessa que nós lemos aqui. Em Cristo serão benditas todas as famílias da terra. Antes de nós nascermos, Deus já tinha planejado tudo para nós. Ele não planejou, tu vai casar, tu vai separar, o diabo vai destruir tua família e tu vai ficar de braços cruzados. Não. Ele sonhou os melhores sonhos para cada um de nós. Ele sonhou coisas lindas quando ele escreveu a nossa história. Então é promessa de Deus que ele abençoaria todas as famílias da terra. Mas primeiro foi necessário Abraão crer e obedecer. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que crer que Deus pode todas as coisas. O que temos que fazer é obedecer. Vamos pensar antes de fazer besteira na nossa vida. Vamos pensar, vem a tentação, se eu for fazer isso, qual vai ser as consequências disso para a minha vida? Qual vai ser as consequências para a minha família? A minha família vai ser destruída. Sexo é só um momento de prazer, gente. Você que pula a cerca, te conserta. Te conserta, porque a consequência do adultério é o pior possível. Nós vimos a consequência do adultério na vida de Davi. Ei, não foi só lá com Davi, não. Hoje, o castigo que estava lá ainda está aqui. Pecou, colheu, paga preço. Tem perdão? Tem, mas pagamos o preço, por isso vamos lutar. Então, amados, olha, essa condição para a família ser uma bênção começa pelo pai. O pai tem a responsabilidade de ensinar seus filhos no caminho de Deus, orar pela sua família e ser um bom exemplo de obediência a Deus. Isso é parte do trabalho do sacerdote e da mãe também. Como eu falei lá atrás, nós pais somos referências. As crianças, elas observam seus pais e imitam. A influência duradoura, o comportamento dos pais tem um impacto significativo no desenvolvimento da criança, moldando sua visão de mundo e suas ações, construção de valores. Pais que demonstram honestidade, respeito, empatia e outros valores positivos influenciam positivamente a formação moral e ética dos seus filhos. Exemplo na prática, não basta apenas falar sobre o que é certo e o que é errado, é importante que os pais demonstrem esses valores em suas ações cotidianas. Como é que nós estamos sendo na nossa casa? Nunca é tarde para recomeçarmos. Estamos fazendo as coisas erradas. Vamos fazer as coisas certas. Nós não podemos cobrar algo dos nossos filhos se nós não praticarmos. Se você cobra algo que tu não pratica, ele não vai fazer. E criança guarda. Lá vai eu e o Dudu de novo. Dudu adora chiclete. Eu sempre tinha chiclete na bolsa. Um dia de noite ele queria chiclete, eu já tinha dito para ele, chiclete de noite não pode, estraga os dentes.
E ele me dá o chiclete. E eu, para fazer com que ele desistisse, eu disse, eu não tenho chiclete. Ele disse, eu vou ver se tu não tem. Abriu minha bolsa, tinha chiclete. Ele disse, tu mente, né? Até hoje o Dudu joga na minha cara. Quando o Dudu mentiu semana passada, eu disse alguma coisa, Dudu, você está mentindo. Ele disse, tu te lembra que naquele dia que eu queria chiclete, tu disse que não tinha, eu abri tua bolsa e tinha chiclete. Eu disse, meu filho, eu errei. Se eu dissesse que eu tinha, você ia ficar teimando comigo, que ele é autista, você ia ficar teimando comigo até eu te dar o chiclete. E aí eu falei por falar, a vovó não mentiu, eu falei por falar para você desistir. Aí você insistiu, mas a vovó não mentiu para você. Então não vem dizer que eu estou mentindo não, porque tu mentiu naquele dia para mim. Vocês estão ouvindo? A gente tem que ter cuidado naquilo que a gente fala, porque criança guarda e joga na cara, tá? Joga na cara. Ele jogou na minha cara, digo, bem feito para ti. Então nós temos que ter muito cuidado, né? Então uma família tem que ter o desenvolvimento da autoestima. A maneira como os pais elogiam e apoiam seus filhos também afeta a autoestima e confiança deles. E aí, eu conversando com esse nosso familiar que está sofrendo tudo isso, ele foi criado por outra pessoa, em regime militar, muito cobrado, trouxe traumas para ele, fortíssimos. Não se valoriza como ser humano, um rapaz lindo, inteligente, mas a autoestima lá embaixo, culpa de quem? De quem estava lá educando. Temos que colocar a autoestima nos nossos filhos. Tem pai que diz, tu não presta para nada, tu não serve, faz tudo errado, você está amaldiçoando os seus filhos. Está vendo o perigo? Palavra tem poder. Temos que dizer que eles são os melhores. Temos que profetizar. Embora sejam fraquinhos no que estão fazendo, você tem que motivar. Você é muito bom nisso, meu filho. Vai melhorar muito mais. Você vai crescer, vai se aperfeiçoar. Você é bom. Continue, incentive. Eleve a autoestima das crianças, né? Nós temos que elevar a autoestima. Então, para uma família ser bênção, é crucial que Deus seja o centro. O amor seja cultivado continuamente e a família tenha temor e prazer no Senhor. E a família deve ser um lugar de acolhimento e de bênção de Deus, onde a união e o amor são promovidos através da oração, do respeito e da fidelidade a Deus. Amados, o que passa na cabeça de uma criança quando ela vê os pais brigando o tempo todo? As piores coisas, a insegurança, aquele medo, vão me deixar só, vão me abandonar, e aquela insegurança. Agora, quando eles veem os pais se amando, se acariciando, dizendo eu te amo, né? A gente conversando com o Dudu, aí o Andrade falou, tu sabia que eu amo a tua avó? Eu sei. Eu disse, tu sabia que eu sou apaixonada por ele? Eu sei. Ele não sai do nosso quarto. Ele fica ali, ele quer sempre aprender. Antes de ontem, ele estava cantando uma música do mundo, Mal Influenciado. Ele lá no banheiro tomando banho, cantando uma música aí desses DJ, não sei, MC, alguma coisa assim. Eu ouvi, fui lá, digo, o que tu está cantando aí? Aí ele parou, eu disse, a sua boca é para louvar a Deus. Daí ele começou, ele engatou logo no louvor. Começou a cantar o louvor, eu digo isso. Quando ele terminou de tomar banho, ele se arrumou, chegou lá e disse, vovó, tu ora por mim? Se ora, eu vou te ungir, vou ungir tua boca. Chamei ele, o Andrade, sentamos lá, pegamos o óleo da cabeça à planta dos pés, repreendendo toda a influência maligna na vida dele. Ungiu os lábios, Senhor, que ele cante somente louvor, porque ele deu de cantar música desse tal de MC, alguma coisa aí, essas coisas pesadas. Meu filho, você é de Deus. E eu falei para Deus, orando, derramando óleo sobre ele, da cabeça à planta dos pés, e nós profetizamos sobre a vida dele. Nós precisamos guerrear pela nossa família.
Nós não podemos deixar que Satanás entre dentro do nosso lar e venha destruir aquilo que Deus nos deu. Amém, igreja? Nós temos que lutar. E ele mesmo pediu oração, ora por mim. Eu disse, você pertence a Deus, tira esse tipo de coisa dos teus lábios. Teus lábios são santos, é para louvar a Deus. Temer ao Senhor e obedecer. Está lá em Salmo 128, precisa abrir. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerá o trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa. Os teus filhos como plantas da oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Salmo de 1 a 3 fala, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Deus sempre executou seus planos por meio da família, da obediência dos seus pais. Lá em Provérbios, hoje eu vi muito esse versículo, Provérbios 27, que fala, o justo anda na sua integridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Vocês estão vendo como a bênção vem quando os pais, quando nós servimos ao Senhor com integridade, com fidelidade. As bênçãos vêm, a bênção de Abraão, que foi para Isaac, Jacó, e por aí vai, essas bênçãos vêm sobre nós. Deus abençoou a família, nós já fomos abençoados, está lá em Gênesis 2,18. O Senhor derramou a bênção sobre o matrimônio. Não é bom que o homem esteja só. A bênção do matrimônio, a bênção do companheirismo. Far-lhe-ei uma companheira. Deus deu para o homem uma companheira idônea. Deus começou, desde aí dos seus princípios, a abençoar o casamento, o companheirismo, a idoneidade. Ele prometeu uma esposa idônea, a bênção da unidade. Agora esse é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Se é osso do teu osso, carne da tua carne, por que tu vai pescar lá fora, hein? Pega ele, Jeová. Se Deus já te deu, o que é que tu tá pescando lá fora? Se tu tem uma mulher que Deus providenciou para ti, tá dentro da tua casa. A bênção da autonomia deixará o homem, seu pai e a sua mãe, apegar-se a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Venerado seja entre todos o matrimônio sem mácula. É tempo de arrependimento. Se Jesus voltar hoje, o que acontece? Como é que está a nossa vida hoje? Será que a gente sobe? Hoje Deus trouxe essa reflexão para nós. Nós vamos subir? Como nós estamos? Como está a nossa casa? Como é que nós vamos dar conta para Deus daquilo que Ele entregou em nossas mãos? O que é que nós vamos falar para Deus? Ah, Senhor, aquela mulher que Tu me deu, fazer que nem Adão. Vamos fazer isso? Amados, Deus nos ama. Deus ama cada um de nós. Somos pecadores, sim, mas maior é o amor dele por nós. Ele nos dá a oportunidade todos os dias de refletirmos, de vermos como está a nossa vida e de nos arrependermos e voltarmos ao primeiro amor. Eu não vim aqui para bater em ninguém. Eu vim aqui para dizer, Jesus nos ama. Nos ama. E assim como Ele nos resgatou, Ele nos resgata todos os dias. Ele está aqui para dizer o quanto Ele te ama, o quanto Ele nos ama.
né? Nenhuma família é perfeita, mas toda família pode ser transformada. A graça de Deus é maior que qualquer erro humano. E assim como Deus restaurou a família da Bíblia, Ele pode restaurar a sua hoje. Deus vai restaurar tudo aquilo que o inimigo roubou de você. Lute pela sua casa, pela sua família. Mesmo que você ache que não tem mais jeito, nada é impossível para Ele. Nada é impossível para Ele. Meu casamento não tinha mais jeito nenhum. Mas Deus, Ele é o Deus do impossível. Deus perdoa, Deus restaura, Deus sustenta. Basta nós nos rendermos a Ele. Basta nós confessarmos a Ele a nossa fraqueza. Porque não existe ninguém que não tenha pecado e Ele sabe disso. Ele sabe que não existe família perfeita. Mas existe pessoas que se arrependem e confessa e recomeça. E recomeçar com Deus é tudo diferente. Mas nós ainda estamos aqui, aprendendo todos os dias com Deus. É por isso estarmos nessa assembleia que nós temos, que é a reunião aos domingos, para ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco. E Deus está te dizendo hoje, ei, tem jeito sim. Não acabou. Não acabou. Amém? Se tem alguém aqui que está assim, achando que acabou tudo e quer uma oração, vem aqui na frente. Eu pediria que colocasse um louvor para a família. Deus, aleluia! Se tem alguém passando por problema e quer hoje deixar aqui, no altar do Senhor, coisas que talvez sejam impossíveis para ti. Pode ser na tua vida, pode ser na tua família, pode ser coisas que você acha que não tem mais jeito. O Deus que pode todas as coisas está aqui. E Ele quer mudar a situação. Ele quer mudar o quadro. Ele quer fazer o seu sobrenatural. Dê um passo apenas aqui à frente para Ele. Vem aqui que Deus quer trabalhar a tua vida. Amém?